O meu nome é Girafales. Sim, eu sei disso. Acontece que os meninos sempre chamam o senhor de mestre linguista. Pergunte pro Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe nem nada. O professor Girafales foi uma das maiores estrelas do seriado Chaves, que começou a ser exibido no Brasil na década de 80 pelo SBT. O personagem era interpretado pelo ator mexicano Rubén Aguirre, que tinha uma característica especial, 1,96 m de altura. Pero también entiendo que tengo 80 años y que la vida no puede ser igual siempre, ¿verdad? Tiene que haber etapas. A vida de Rubén Aguirre mudou em 2007, quando ele e sua esposa, Consuelo, sofreram um grave acidente de carro. A partir daí, os dois passaram a usar cadeira de rodas. Ela teve que amputar as pernas e ele ficou com sequelas na coluna. Os dois tinham 7 filhos, mas nenhum em condições de ajudar. E com isso o casal passou a viver de doações. Mas o pior estava por vir. Como o México não tem um sistema público de saúde, o casal ficou em sérias dificuldades financeiras porque teve que arcar com as inúmeras cirurgias. Rubén Aguirre morreu em 2016, aos 82 anos, vítima de problemas renais e diabetes. A Legião Urbana foi uma das bandas que encantaram a juventude brasileira nos anos 80 e 90. O grupo era formado por Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha. E eu dizia ainda é cedo. As músicas ficaram na história do rock nacional e são lembradas até hoje. Este último, mais conhecido como Negrete, infelizmente abusou do álcool e das drogas. Ele perdia um voo aqui, ele não chegava no ensaio aqui. E foi convidado a se retirar em 89. Até que chegou um dia que a gente falou, chega, cara, pô, você tá atrapalhando. Após a saída da banda, a vida de Renato Rocha só piorou. Você tem saudade daquela época do Legião? Ele perdeu tudo que havia ganho e em 2012 foi encontrado por uma equipe de reportagem vivendo como morador de rua. Marcou história, né? Toca todo dia. Apesar da situação em que vivia, Renato Rocha era sempre reconhecido por alguns fãs. Na sua tela, no Senado, cheira pra todo. Em fevereiro de 2015, ele foi encontrado morto num quarto de hotel no Guarujá, em São Paulo. A causa da morte foi parada cardiorrespiratória. E eu dizia ainda é cedo. Francisco de Franco era um dos galãs da televisão brasileira na década de 70. A sua estreia foi em 71, na novela Bandeira 2, na TV Globo. Esse negócio de galã é muito ilusório, sabe? Essa coisa de galã é muito ilusão. Mas a sua consagração veio no ano seguinte, ao ser o protagonista de Jerônimo, o herói do sertão, na TV Tupi. Não tem ninguém aqui, viu, Jerônimo? Mas vocês duvidaram aqui que era esconderijo dos bandidos. O personagem fez tanto sucesso que marcou para sempre a carreira do ator. Francisco de Franco também se destacou em mais de 150 comerciais de televisão, tanto no Brasil como no exterior. Mas toda essa trajetória de sucesso foi interrompida de forma inexplicável, ainda na década de 90. O ator passou seus últimos anos trabalhando como motorista de ônibus em São Bernardo do Campo, São Paulo. Não tem ninguém aqui, viu, Geraldo? Só agora que eu vim perceber que eu passei a vida inteira como um operário de uma fábrica de ilusão, e que era pior, vivendo da prova. Francisco de Franco morreu em 2001, aos 62 anos, vítima de câncer no pulmão. Sérgio Augusto Bustamante foi um dos maiores símbolos do rock no Brasil. Era um bom menino que um dia sonhou em ver seu pai dançando rock. Ele ficou conhecido como Serguei ainda na infância, por causa de um amigo russo que não conseguia pronunciar o seu nome. Já cantando rock? Não, mas não profissionalmente. Os críticos dizem que ele se tornou uma lenda mesmo sem ter tido um único sucesso comercial. Já nasci assim, mas eu comecei a fazer shows e coisas assim em 1963, a cantar em bares, etc. Serguei também ficou conhecido por ter namorado a cantora americana Janis Joplin, falecida em 1970, aos 27 anos. Esse fato, no entanto, até hoje é questionado porque o cantor costumava inventar muita coisa sobre si mesmo. Eu não posso ir, porque não dá para chegar.
Já idoso, Serguei começou a ficar doente e, sem poder trabalhar, ficou dependendo da ajuda de amigos. A vida de Serguei ficou difícil com o passar dos anos, porque ele foi um péssimo administrador de tudo que havia ganho. O som para a Érica! O programa do Chacrinha ficou famoso por causa do apresentador e das suas dançarinas, as famosas chacretes. Entre essas moças bonitas que embelezavam o programa estava Glória Maria, famosa como a Índia Potira. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Índia revela que no auge do programa, as chacretes aproveitaram muito o glamour da convivência com os cantores. Mas a trajetória de Índia Potira mudou quando ela deixou de ser chacrete. Logo depois ela começou a se relacionar com um traficante de drogas do Rio de Janeiro. Mulher é muito esquisita. Mulher gosta de homem bandido mesmo. Você vê o cara bonzinho, certinho, mulher... Essa maldita convivência fez ela ser presa 3 vezes ao longo da sua vida. Mulher gosta mesmo, ser agarrada no tranco mesmo. Apesar de ter sido uma ex-chacrete, agora eu trabalho como auxiliar de serviços gerais. Henriette Morinot nasceu na França, mas se consagrou no Brasil. Sim, pensei, mas este senhor com certeza não teria coragem de me desafiar. Ela veio para cá aos 23 anos, depois que o marido foi aconselhado a morar num país tropical, por causa dos seus problemas de saúde. Desafiar, não há. Recusar vender uma escrava, Madeleine Besançon, teria para ele péssima repercussão. Nos anos 80, a atriz sofreu uma isquemia cerebral e ficou paralítica. Eu vou sempre muito bem, nunca ter um dor de dente. Sem poder trabalhar, viúva e sem filhos, ela precisou da ajuda de amigos para sobreviver. Bora, negri, licorzinho. Henriette Morinot morreu em 1990, aos 82 anos, vítima de parada cardíaca. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem... O cearense Belchior ficou famoso nos anos 70 cantando uma música que falava de um rapaz que vivia sem muita grana. A partir daí ele passou a ser presença constante em festivais e em vários programas de TV. As velas do Mucuri que vão sair. A vida de Belchior mudou em 2008 quando ele deixou de fazer shows e passou a ter uma vida financeira completamente descontrolada. Foi por medo de avião. O cantor abandonou seus bens pessoais em São Paulo e foi morar em hotéis no interior do Rio Grande do Sul, mas frequentemente saía sem pagar. É perversa a juventude. Por causa das dívidas, Belchior teve suas contas bancárias e direitos autorais bloqueados. Eu não vou responder essa pergunta. Em 2009, ele simplesmente desapareceu e mobilizou o Brasil inteiro durante uma semana. Eu não tenho o menor interesse na vida privada de nenhuma pessoa, sabe? Foi encontrado por uma equipe do Fantástico da TV Globo numa zona rural do Uruguai. Mas na entrevista se recusou a falar da sua vida financeira. Eu não vou responder essa pergunta. O cantor foi vítima de um aneurisma da aorta, que se rompeu quando ele estava dormindo. Belchior morreu em 2017, aos 70 anos, completamente endividado. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito... Assis Paim Cunha foi um dos maiores empresários do Brasil na década de 70 e começo dos anos 80. Gente, a Brastel montou um esquema para venda de imóveis, tem o menor preço do Rio, crédito imediato e entrega mais rápido. Ele foi o fundador das lojas Brastel, que vendiam móveis e eletrodomésticos. Ele foi acusado de usar a corretora do seu grupo para obter empréstimos do governo e usar o dinheiro de maneira fraudulenta. O empresário foi o pivô de um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. O caso ficou conhecido como o escândalo Coroa Brastel. E ficou
ficou tão popular que foi citado até na música Alvorada Voraz, da banda RPM. Assis Paim Cunha foi condenado a 8 anos de detenção em regime semiaberto. O empresário morreu em 2008, vítima de infarto e sempre jurando inocência. Mas dê as consequências que der. Todo o seu patrimônio foi liquidado e ele passou a morar numa kitnet na periferia do Rio de Janeiro. Eu não vou arredar um pé da minha posição.